Quero compartilhar uma palavra com vocês no Salmo 90, 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Senhor, muito obrigado, porque aprove ao Senhor que nós pudéssemos compartilhar a Tua palavra, dizer o quão o Senhor é tremendo, o quão nós dependemos do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Eu oro para que esta manhã a bênção do Senhor venha completa para todas essas pessoas que estão aqui. Oro, Senhor Deus, por aqueles que estão em casa, nos vendo agora, Senhor Deus, e depositaram um momento, Senhor Deus, de esperança na Tua palavra. Então eu oro para que a bênção do Senhor seja completa na vida de todos aqueles que estão nos vendo agora e na vida de todos esses que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Esta palavra, ela vai nos ensinar o quão nós termos uma vida guiada por Deus, o quão o Senhor nos guia, ou quão o Senhor nos mostra, baseado neste salmo. Ele mostra neste salmo que Deus, Ele é o autor e consumador do tempo. Muitas pessoas, elas fazem cursos de administração do tempo, fazem cursos de organizações e métodos, fazem cursos para levantarem o modo de estar administrando a sua vida. Mas eles esquecem do ponto essencial, que Deus é verdadeiramente o administrador do tempo. Então, todo curso que você faz ligado à gestão do tempo, falta um gap, que é aquele que é o dono da gestão. A não ser que este curso seja um curso evangélico, que baseia-se a gestão do tempo naquilo que Deus pode nos oferecer. Moisés sabia disso. Ele sabia que toda a administração do tempo vem do Senhor. O Salmo 90, ele mostra que Deus, Ele é o autor e consumador desse tempo. Então, isso que nos chama a atenção. Por quê? Se você sabe que Deus é o dono do tempo, automaticamente você tem uma noção de que você precisa de ir no dono do tempo para que seu tempo seja administrado. É nesse ponto que Moisés escreve ou ora este salmo, porque este salmo, ele é uma oração. Moisés demonstra isso. Então, ele começa mostrando que o nosso dia deve ser guiado por Deus. O nosso dia deve ser guiado por Deus. No 90:15 ele fala assim: dá-nos alegria pelo tempo. No 90:14 ele fala assim: satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Então ele diz que toda a manhã é necessário que o Senhor nos guie. Você precisa de ser guiado a partir da sua manhã. Mas de antemão, ele fala também, antes deste verso 14, ele diz que Deus, a esse Deus que ele está orando, é um Deus de eternidade. Então, ele sabe que Deus não administra só o dia, mas administra a sua vida. Ele administra o jeito que você faz, o jeito que você leva a sua vida. Quando Moisés diz isso, ele pede para Deus administrar a vida dele no contexto geral. Por isso que um dos versos do Salmo, que antecede esse que nós lemos, diz que ele fala sobre o tempo do homem, que é de 70 a 80 anos no máximo. Nós deveríamos entregar a nossa vida 100% ao Senhor, para que o seu dia seja administrado
para que a sua semana seja administrada, para que o seu mês seja administrado, para que a sua vida seja administrada pelo Senhor. Mas isso só vai acontecer quando você entregar o seu dia. Por isso que ele começa no verso 14 dizendo: satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Entenda, para que a sua vida, 70, 80 anos, seja administrada pelo Senhor, você precisa de começar com o seu dia. Todos os dias de manhã, você apresentar o seu dia para o Senhor. Agora, um ponto que nós devemos entender, no 90:15 ele diz assim: dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Então, quer dizer o seguinte, que existe alegria e sofrimento e aflição. Quando você entrega a sua vida para que o Senhor administre ela, vai acontecer momentos de alegria, isso é indiscutível, mas você não está isento de sofrimento e aflição. Muitas pessoas, elas entregam a vida para o Senhor, entregam o dia, aí as coisas começam a dar errado, elas falam: eu nem devia ter entregado, eu entreguei o meu dia para o Senhor, e de repente eu estou sofrendo o dia inteiro. Entenda, sofrimento e aflição é parte integrante do conceito de alegria. Por isso que o Senhor manda que a gente esteja alegre, mesmo diante de situações adversas, porque a alegria que o Senhor ministra é uma alegria do Espírito Santo. Então, eu não estou dizendo para você uma utopia, mas é possível você ser alegre mesmo diante de situações adversas, mesmo diante de aflições, porque a alegria é um sentimento de contentamento. Quando você está feliz, é o prazer de viver, é você estar jubilante com aquilo. Então, independente do que você esteja passando, você tem que conservar a sua alegria interior. O Whitman, ele ficou 25 anos preso. Na biografia dele, quando você lê, uma das coisas que nos chama a atenção é ele esclarecendo na biografia, que ela foi escrita com ele ainda preso. Ele disse assim: eu ainda conservo a minha alegria. Então é necessário você ter essa consciência de que a alegria deve permanecer mesmo diante de sofrimento e adversidades. Você tem que entender isso. Sofrimento e aflição é parte integrante da alegria. Você nunca vai ter alegria se você não for afligido. Como você vai ter o conceito de alegria? Por isso a aflição existe na vida do cristão. A aflição é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso. Então, quando você passa pelo sofrimento, você fica aflito. Mas saiba, se a alegria estiver ali no meio, é uma questão de tempo para ela avultar. A mesma coisa com o sofrimento. Qualquer experiência que seja aversiva, ela te leva ou abala a emoção. Tem gente que sofre por situações mínimas, mas sofre. Mas entenda, tanto a aflição quanto o sofrimento, é necessário você saber que tem que ser regado pela alegria. Mas não é essa alegria hipócrita, é uma alegria vinda do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o Senhor é que te dá alegria, o Senhor é que te conduz, o Senhor é que te mostra. Depois ele nos mostra também, no verso
90:16 diz assim: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Então, Deus tem o controle sobre o fazer em nossas vidas. Todo o fazer, tudo o que você fizer, o Senhor tem o controle sobre a sua vida. Este salmo é uma oração, ele é digno de você estar orando este salmo, porque ele te sintoniza como pessoa. Alguns versos acima também diz o seguinte, que Deus dá a determinante. O homem nasce e ele dá um chamado e fala assim: volte ao pó. É o que o salmo diz, e o homem volta. Então entenda, o Senhor é que tem controle sobre a sua vida. Quando Ele disser, volte ao pó, você vai voltar ao pó. Por isso que Tiago diz o seguinte: quando você disser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entenda, diz assim, se Deus quiser. É importante você colocar isso no seu viver diário. Se Deus quiser, hoje eu vou participar do culto. Se Deus quiser, hoje eu vou fazer isto. Se Deus quiser, se Deus quiser. Por quê? Porque Deus tem o controle sobre o seu fazer. Diz assim: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos. É um salmo de revelação, por isso o título é Uma Vida Guiada por Deus. Você precisa de apresentar a sua vida ao Senhor para que seja guiado por Ele. O que nós fazemos? Nós firmamos muitas vezes, muitas pessoas se firmam no próprio entendimento e esquecem que o controle do fazer está nas mãos do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Por isso o mundo praticamente parou. E aí me perguntaram, por que nós estamos nesse momento de pandemia? A minha resposta é, porque Deus está no controle. Esse é o ponto. O Senhor está no controle. Ele tem o controle sobre o fazer em nossas vidas. Depois diz assim, Deus é quem consolida os nossos feitos. Isso está no verso 90:17. Quando ele fala assim, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Perceba, ele diz 2 vezes, ele faz um pedido, é um momento de pedido exclamatório. Deus é que consolida. Então não pense em fazer por você mesmo. É o Senhor que consolida aquilo que você faz. Por isso é que a Bíblia diz para que a gente apresente todos os nossos planos para Ele. Porque quando você apresenta os planos, Ele vai consolidar esses planos. Muitos de nós, o que fazem? Escreve os planos de modo particular e não mostra para Deus. Mas o Senhor quer ver os seus planos. Deus trabalha conosco numa gestão compartilhada. Então, quando você acorda, você tem que compartilhar essa gestão ao Senhor. Já viram como vários versículos da Bíblia nos chamam a atenção para amanhã e até mesmo para a madrugada? Outro dia eu cliquei, procurei na Bíblia, madrugada. Tinha mais de 400 vezes dizendo madrugada. De antemão, o Senhor já acorda, Ele já antecipa o nosso dia. Por isso é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E muitas vezes nós acordamos e nem tão pouco agradecemos ao Senhor por mais um dia que Ele nos deu a oportunidade.
Por isso o Moisés fala isso. Esse salmo foi escrito por Moisés. E não é um salmo comum, porque é uma oração. Você pode mudar as coisas na sua vida de um dia para o outro. Um dos versos, no verso 4, ele fala que um dia na presença do Senhor vale 1000 dias, ou vice-versa. Então, se você dedicar os seus planos um dia, uma noite, que você dedicar ao Senhor em oração para um propósito específico, você pode mudar a sua vida em mais de 3 anos. Em quase 3 anos. Então as coisas na sua vida podem mudar se você começar a apresentar isso para o Senhor. Vamos concluir dessa maneira. Coloque a conclusão, por favor. Coloque todos os seus feitos e os feitos da sua vida nas mãos de Deus. Que Ele vai fazer o quê? Te ensinar. Por isso o versículo começa assim: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Aprenda isso. Todos os seus dias eu comecei a descobrir este salmo em festas de aniversário. Me convidavam, aí falavam assim comigo: dê aqui a sua palavra, fale aqui para o aniversariante. Aí sempre vinha na cabeça esta passagem do Salmo, o 90:14. Aí eu percebi que na medida que eu ministrava, eu entendi que todos os dias é dia de aniversário. Você tem a oportunidade de nascer e fazer aniversário todas as manhãs. Que o Senhor possa ensinar você a contar os seus dias. E aí você vai alcançar um coração de sabedoria e viver para Ele e por Ele. Amém? O Senhor te abençoe.